Linha Internacional. Está conosco em áudio e vídeo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o correspondente da Rádio Bandeirantes na Europa, Jamil Chad. Boa tarde para você na Europa aí, Jamil, tudo bem? Pedro, boa tarde, bom dia para vocês todos. Mais notícias sobre o coronavírus aí na Organização Mundial da Saúde, Jamil? Mais notícias porque justamente a crise não termina, não chega, pelo menos não aponta nem mesmo para um início de um controle do vírus e, claro, agora todo mundo tentando fazer contas, Pedro. Primeiro, de um lado, contas no que se refere às máscaras, luvas, basicamente o equipamento de proteção. O que a OMS está dizendo é que estamos caminhando para uma falta, para uma quebra de estoques na produção desses equipamentos. E, claro, absolutamente fundamentais para proteger médicos, enfermeiros, os funcionários dos hospitais que, claro, precisam lidar com a situação. A OMS fez uma reunião e pede para que os fabricantes aumentem 40% a produção, principalmente de máscaras e de luvas, para atender a demanda internacional. Só para a gente ter uma ideia, Pedro, a OMS estima que nos próximos 2 meses a gente vai precisar mais de 80 milhões de máscaras no mundo. Obviamente, esse é um grande desafio. Em termos de luvas, mais de 70 milhões de luvas, também um número bastante impressionante de óculos, aquele óculos de proteção com mais de 1 milhão de unidades. Agora, esse é um problema sério e real. Do outro lado, temos um outro problema, que aí o Banco Mundial está anunciando um financiamento de 12 bilhões de dólares aos países mais pobres para que possam fortalecer os seus serviços de saúde, porque, claro, você imagina só um novo vírus chegando num país aqui como a Suíça é relativamente tranquilo. Agora, você ter essa mesma situação em Bangladesh, Vietnã, em Gana, em outros países, pode, obviamente, levar o sistema de saúde ao colapso. E aí, essa é justamente a grande preocupação. Portanto, se a parte, vamos dizer assim, real da doença continua preocupando, agora todos correndo para fazer as contas. E, Pedro, até no final do dia de hoje, nós teremos, inclusive, uma avaliação da ONU sobre o impacto comercial de tudo isso. Isso deve ser publicado já no final do dia de hoje. Jamil, o Ministério da Saúde e também a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo defendem que a OMS declare pandemia. Isso. E parece haver ainda uma resistência da OMS em tomar essa decisão. Você sabe por quê e quais seriam as implicações dessa decisão? Olha, Zé, ontem eu fiz justamente essa pergunta ao diretor-geral da OMS, dizendo que, olha, existe uma insatisfação, e eu te diria, não só no Brasil, outros países também se questionam ou questionam a própria estratégia da OMS. A OMS diz o seguinte, olha, dos cerca de 60 países que já tiveram casos, 21 deles tiveram um caso só há 2 semanas e conseguiram conter. Na América Latina inteira, nós tivemos 7 casos no Equador, 5 casos no México, 2 no Brasil e 1 na República Dominicana. Ou seja, para um continente aí de 600, 700 milhões de pessoas, você ter esse número de casos, não se justifica chamar isso de pandemia. Pandemia, no caso da OMS, representa também, Isaidan, e essa talvez é o ponto central, fracasso da estratégia de contenção. Por quê? Quando você fala que existe uma pandemia, é porque o vírus já está na sociedade e ele não tem mais como ser contido. A outra alternativa é você mitigar, é você cuidar daqueles mais afetados, de você orientar aquelas pessoas mais expostas a ficarem em casa, etc. Mas conter o vírus ainda seria possível, segundo a OMS. Inclusive, a OMS ontem utilizou, dizendo, olha, se a gente hoje declarar a pandemia, é como se numa guerra em que não tem nenhum tipo de sinal de que eu estou perdendo, eu vou levantar a bandeira branca e dizer, me entrego. Mas me entrego por quê? Se o combate não acabou. Então, essa é pelo menos o argumento da OMS. Se daqui a alguns dias vamos ter aí a declaração, essa é obviamente uma outra história, mas não vai deixar de ser bastante polêmico, viu, Zé Dan? Claro, claro.